E hoje nós vamos ver mais especificamente um resumão, né, sobre área e volume dos sólidos espaciais. Eu trouxe aqui umas imagens, galera, que eu achei que eu tinha guardado aqui, que eu achei na internet, uns resumos muito bons, assim, uns mapas mentais, que eu até passei para os alunos do ano passado, e vou estar enviando para vocês também. É bom vocês deixarem isso guardado para quando estiver estudando para o Enem. Bem legal, são bem legais esses resumos, ó. Esse aqui ele é dividido em duas partes, que são os poliedros e os prismas e as pirâmides. Porque eu ia criar ano passado, foi ano retrasado, eu ia fazer um resumão. Aí eu procurei na internet a figura. Quando eu estava procurando a figura, eu encontrei esses mapas mentais. Rapaz, é melhor já pegar esses que estão bem legais, assim, bem resumido. Tá bem interessante. Olha só aqui esse resumo aqui, ó. Desculpa. Da geometria espacial, né? Poliedros e prismas. Então ele aqui começa dividindo poliedros e prisma, que o prisma é um tipo de poliedro, né? Da definição de poliedros, que são formas espaciais cujas superfícies são planas, são polígonos, né? E dentro dos poliedros nós temos os prismas, que são figuras poliedros que possuem duas bases paralelas, e depende do polígono, né? Que pode ser qualquer tipo de polígono, essas bases paralelas. E as laterais são sempre retangulares, certo? E aí nós temos ainda aqui, dentro dos poliedros, a relação de Euler ou Euler, como preferirem, que pode ser chamada de Euler, né? Acho que é o nome dele, mas brasileiro a gente fala Euler. Eu até acho melhor chamar de Euler, mesmo que seja errado, mas acho mais interessante, mais confortável. Que é uma relação para todo poliedro, que relaciona a quantidade de vértices, faces e arestas, né? Que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Serve para todo poliedro que seja... No caso desses poliedros do prisma aqui, de boa, são para poliedros convexos. E aqui é os tipos mais comuns de prismas que a gente pode se deparar, né? Que mais a gente se depara. Começando pelo prisma de base triangular, certo? Ó. Aí aqui ele diz que B é a base da medida do lado do triângulo equilátero. Aqui nós temos um prisma triangular regular, né? Prisma regular, e na base é um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Tem os seus três lados iguais. Lembrando que aqui ele está trazendo sempre prismas regulares. O que são prismas regulares, galera? São prismas em que as suas bases são polígonos regulares. E o que são polígonos regulares? Que tem todos os lados iguais. Um resumo bem simples, todos os lados iguais. Então, um triângulo regular é um triângulo equilátero. Então aqui eu tenho um prisma de base triangular, triângulo equilátero, né? Em que B ele está considerando como sendo a aresta desse triângulo. E H é a altura do prisma. E aqui nós temos as medidas associadas a esse prisma. A área lateral, que é 3 vezes a área do retângulo, porque eu tenho 3 faces retangulares formando a lateral do prisma. E como o prisma é regular, esses 3 retângulos são iguais. Então, para eu calcular essa área lateral, basta eu calcular a área de um desses retângulos e multiplicar por 3. Então, é 3 vezes. Qual vai ser a área do retângulo? B, que é a aresta do triângulo, que vai ser a mesma aresta do retângulo aqui, ó. Vezes a altura do prisma, que é a mesma altura do retângulo. 3 vezes B vezes H. A área da base do prisma, que é o triângulo. A área da base vai ser 2 vezes a área do triângulo. E a área do triângulo está aqui, ó, destacada. A área do triângulo, ó. Essa é a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Só achei, assim, a única coisa que eu tenho a falar aqui é que ele botou L, significa o lado do triângulo, mas como na medida que já está B, ele poderia colocar assim, ó, B ao quadrado raiz de 3 sobre 4. É a área do triângulo, porque B é a medida do lado desse triângulo. Né? A fórmula da área de um triângulo equilátero é essa aqui, ó,
B ao quadrado raiz de 3 sobre 4. É uma forma que a gente é bom a gente memorizar, né, para a gente poder utilizar nas situações. E aqui a forma da área total desse prisma. E aqui o volume do prisma, que eu acho que é a medida mais importante que a gente deve saber dentro de prismas. São o quê? Volumes, que é o que mais cai no Enem, né? O volume das figuras. Então eu fiz um resumo aqui com triângulo, com um prisma triangular, mas nas outras eu vou falar mais de volume, né? Eu vou pular um pouco a parte, vou direto para o volume, que é o mais importante. Então o volume desse prisma triangular vai ser isso aqui, ó, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes a altura. De onde vem isso? Eu acho que é uma coisa que ele poderia até colocar aqui no resumo, que é o seguinte, que o volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Então a área da base é quem? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, porque é um triângulo, vezes a altura do prisma. Um prisma de base quadrada, tá aqui, ó, um prisma em que sua base é um quadrado. Então como vai ser o volume dele? A área da base vezes a altura. A área da base vai ser, ó, o lado do quadrado ao quadrado. Lado do quadrado ao quadrado, ó, que interessante. A aresta do quadrado aqui, ó, que é B elevado a 2, vezes a altura do prisma. Um prisma de base hexagonal, quando é um hexágono regular na base, vai ficar isso aqui, ó, o volume dele. Da onde vem isso? Bom, um hexágono, galera, um hexágono regular, nós podemos imaginar o seguinte, ó, que ele é composto por 6 triângulos equiláteros. Então, se eu sei a área de um triângulo equilátero, eu pego e multiplico por 6, que vai ser a área de um hexágono regular. Então, vai ser, ó, a área do hexágono regular vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero. E qual é a área do triângulo equilátero? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a área do hexágono é isso multiplicado por 6. Então, se o prisma tem uma base hexagonal, eu pego isso aqui, que é a área da base, vezes a sua altura, a altura do prisma. Certo? E o paralelepípedo. O paralelepípedo, que é um tipo específico de prisma, né, que em todas as suas faces são paralelogramos. E para calcular o volume de um paralelepípedo é bem simples. Basta multiplicar suas 3 dimensões. É aqui, ó. A vezes B vezes C. Certo? A vezes B vezes C. Ó. A é o comprimento, B a largura ou altura, C profundidade. Profundidade pode chamar de largura também e altura. Um paralelepípedo basta multiplicar as 3 dimensões. Certo? E aqui outros tipos de poliedros, que são as pirâmides. E aqui nós temos como calcular a área da superfície e o volume de uma pirâmide. Né? A pirâmide, como nós aprendemos lá atrás, é o quê? É um poliedro, ele dá aqui a definição, resumo, ó, que possui uma base, depende do polígono, e as laterais são triangulares. Né? Imagina, acho que todos nós sabemos o que é a pirâmide lá por causa das pirâmides do Egito. Né? Ele é como se fosse assim, ó, uma lâmpada aqui iluminando o chão. Você pode imaginar isso, uma lâmpada aqui iluminando o chão. Então tem o vértice da pirâmide, essa lâmpadazinha no topo, e a base é o chão. Certo? Então isso é uma pirâmide. Certo? Então, o ponto aqui em cima é o vértice da pirâmide, a base é um polígono, que pode ser nesse caso aqui um quadrado, um retângulo, um triângulo, pode ser um hexágono, pode ser isso tudo, certo? Pirâmides. A área lateral de uma pirâmide. Ó, a pirâmide sempre vai ter na sua face lateral triângulos, certo? Sempre vão ser triângulos nas faces laterais de uma pirâmide. E aí a área lateral vai ser a área desses triângulos aqui. Certo? E se eles forem triângulos regulares, triângulo equilátero, nós já sabemos que é aquela formulazinha, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se não, nós temos que calcular uma coisa que a gente chama de apótema. Apótema da pirâmide. O que é o apótema de uma pirâmide? Se ele colocou aqui no resumo.
colocou no resumo. Apótema de uma pirâmide é exatamente a altura de sua face lateral, ou seja, a altura do triângulo que forma a face lateral. O quê? A altura da pirâmide é diferente da altura da face lateral, né? A altura da pirâmide é o quê? É a distância do vértice até a base aqui, ó. É a altura da pirâmide. O apótema da pirâmide é a altura da face lateral. E observe que aqui eu tenho a medida que é chamada de raio da base. Raio da base é a medida do centro da base até a extremidade da pirâmide. Essas três formam um triângulo retângulo e a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras para qualquer pirâmide aqui, ó. Que a altura do triângulo ao quadrado, que eu posso chamar de apótema, né, o apótema que a gente chama com a letra G, é igual L ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado. Quem é esse L? Metade do lado aqui, ó. E no caso eu posso colocar como raio da base, porque quando a base é uma figura, um hexágono, aí é diferente. Mais a altura da pirâmide ao quadrado. Então isso aqui é uma forma que serve para toda pirâmide. Certo? Toda pirâmide. E o volume da pirâmide, que é o mais importante, né? Até falando demais, o importante, como eu falei, era o volume que a gente precisa mais aqui. Que é, no caso da pirâmide, galera, a gente pode até memorizar o seguinte: o volume da pirâmide é área da base vezes a altura dividido por 3. Porque a pirâmide é como se fosse a terça parte de um prisma. É como se fosse a terça parte de um prisma. Se eu pego um prisma de base quadrada aqui, ó, e divido ele em 3 partes iguais, ele vai formar 3 pirâmides, ó. Fazer isso bem aqui, ó. Formar uma pirâmide aqui, outra aqui e outra aqui. Então é como se fosse a terça parte de um prisma. E aí é a volume de um prisma dividido por 3. Então é a área da base vezes a altura dividido por 3. E aí, dependendo do formato da base, eu vou ter aqui a área dessa base vezes a altura da pirâmide dividido por 3. Esses dois resuminhos aí que são separados, né, sobre sólidos, poliedros. E aqui completando os não poliedros, que são cilindros, cones, faltou tronco de cone e esfera. O cilindro. O que é o volume do cilindro? O volume do cilindro é a mesma coisa do volume do prisma. Porque pelo princípio de Cavalieri, quem lembra o que é o princípio de Cavalieri? Me diz o seguinte, que duas figuras, vou falar de forma bem simples, duas figuras que têm mesma altura e mesma área da base, dois polígonos, dois sólidos espaciais, mesma área da base, mesma altura, se eu traçar uma seção transversal aqui, ó, que tem a mesma, que a superfície que cortou tiver sempre a mesma área, eles vão ter o mesmo volume. Esse é o princípio de Cavalieri. Então, se eu analisar aqui um prisma, que tem a mesma altura do cilindro aqui, ó, e a área da base for igual, eles vão ter volumes iguais. Então, o volume de um cilindro também é a área da base vezes a altura. A diferença é que o cilindro, qual é a área o que é a área da base de um cilindro? Qual é a base de um cilindro? A base de um cilindro é um círculo. Então, aqui vai ser a área do círculo. E qual é a área de um círculo? I vezes o raio ao quadrado. Então, o volume de um cilindro fica isso aqui, ó. πr ao quadrado vezes a altura. É a mesma coisa de área da base vezes a altura. No cone, é isso dividido por 3. A mesma questão de uma pirâmide com um prisma. O cone é isso dividido por 3. Ó. πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Ou posso considerar a área da base vezes a altura dividido por 3. Por quê? A área da base é um círculo também. Ó. Círculo, então a área da base é πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. E o volume de uma esfera? O volume de uma esfera é 4πr ao cubo sobre 3, em que r é o raio da esfera. Certo? Então isso é um resuminho aí claro que eu não tratei a fundo, senão a gente ia perder muito tempo, mas isso é interessante vocês deixarem guardado, porque quando estiverem estudando, vou dar uma olhada lá no resumo para ver ali a fórmula para um determinado sólido ou para outro. Certo? É interessante vocês verem isso. E esse é um outro resumo. Esses três aqui, eles são complementos, né?
Essa aqui é a primeira parte, a segunda parte, aqui é a terceira parte. Né? Aqui, poliedros, só dos prismas. Aqui, as pirâmides e os poliedros regulares de Platão. E aqui os não poliedros, que são também que a gente pode chamar de corpos redondos, né? Porque eles são circulares. E esse aqui já tem tudo em uma só imagem. Eu acho até melhor esse resumo aqui. Eu acho ele bem interessante, esse mapa mental. Eu gostei muito dele. Ele tem todas as informações que a gente precisa. De uma forma até mais resumida e bem mais clara. Ó, geometria espacial, que é dividida em poliedros e sólidos de revolução, que são os mesmos corpos redondos. Aí os poliedros são o quê? São a reunião de um número finito de polígonos planos. Deixa eu pegar o laser aqui. Uma reunião de um número finito de polígonos planos, onde cada lado de um destes polígonos é também lado de um e apenas um outro polígono. Aí os poliedros são divididos em prisma e pirâmide. Aí ele fala que os elementos de um poliedro são o quê? Ó? Aresta, face e vértice. As faces podem ser irregulares, que são lados que não têm os lados iguais, e regulares, que são figuras que têm todos os lados iguais. Ó. Triângulo equilátero, quadrado, um pentágono regular, hexágono regular e por aí vai. Prismas. O que são os prismas? Prismas são figuras que têm dois planos paralelos e congruentes, de forma que as arestas que as unem sejam paralelas. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Essa figura aqui, que é congruente à figura de baixo, que são duas bases, que a gente chama. Aí ele divide aqui, ó, paralelepípedo e prisma regular. O que é o paralelepípedo? São prismas com base em forma de paralelogramo, ó, que é o paralelepípedo aqui, e o cubo, que é um tipo específico de paralelepípedo, que são todos quadrados. E o prisma regular? É um prisma reto, e suas bases são polígonos regulares, ou seja, polígonos com todos os lados iguais. E aí ele traz o cubo, a fórmula do volume do cubo, que é específico, um caso atípico de prisma, né? Mas se eu usar a mesma fórmula aqui, vai chegar nessa. É porque é uma forma mais simplificada de escrever. Fica mais fácil da gente usar. O volume de um cubo é sua aresta elevado a 3. A ao cubo. A área de um cubo, a área da superfície de um cubo é 6 vezes A ao quadrado. E a diagonal de um cubo é A vezes a raiz de 3. A aresta vezes a raiz de 3. O paralelepípedo, o volume dele, ó, A vezes B vezes C, em que A é o comprimento, ó, B é a largura e C é a altura. Então, na figura ele me dá as dimensões, ó, o que é cada coisinha, cada letra dessa, e aqui ele me dá a fórmula, ó, A vezes B vezes C. A área do paralelepípedo é isso aqui. E a diagonal dele tá aqui. Aí se for um prisma regular qualquer, ó, o volume é B, que é a área da base, vezes a altura do prisma. Aí nesse caso aqui, para essa figura que foi colocada, ó, ele me deu a área da base, que é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Quem é esse A ao quadrado raiz de 3 sobre 4? A área do triângulo equilátero. Vocês lembram? Aquela mesma lá, ó. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que a gente viu. Nesse caso aí ele usou como a letra A, porque ele está indicando que o lado de um quadrado desse de um triângulo desse é A. Aí aqui vem de pirâmide. Volume da pirâmide, área da base vezes a altura dividido por 3. Volume de um cilindro, πr ao quadrado vezes a altura. Volume de um cone, base vezes a altura dividido por 3. Poderia até ser πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. E o volume da esfera. Então, é um resumo bem interessante, que tem todas as fórmulas já pronta entrega aí pra gente, na hora que a gente estiver estudando.